Olá, queridos alunos, queridos professores. O tema de nossa aula de hoje é Conceitos Básicos em Genética. Esta é uma aula de biologia para a segunda série do ensino médio. Eu sou a professora Márcia, estarei fazendo com vocês a moderação pelo chat e apresento a vocês a professora Daniela, que estará ministrando esta aula conosco. Boa tarde, professora. Boa tarde, Márcia. Boa tarde, estudantes que estão nos acompanhando, familiares e os professores que estão no chat com a gente. Vamos hoje retomar mais uma habilidade aí que a gente já trabalhou, né? Então, aquelas orientações prévias que a gente sempre faz, então fazer suas anotações que achar pertinente, né? No caderno, com data, e o componente curricular. E também prestar atenção fazendo seus registros, né, que acharem mais relevantes e colocando. Então, gente, olha só. Nós vamos dar continuidade, tá, à aula. Tivemos aqui um pequeno probleminha técnico, mas já estamos resolvendo, tá? E a professora Daniela, em seguida, estará com vocês, tá certo? Olha só. Então, o tema da aula de hoje, nós temos mais uma aula, onde nós vamos estar revisitando aí uma das habilidades que já foram trabalhadas no decorrer, né, dos bimestres anteriores, tá? A habilidade desta aula, por favor, coloca na tela para mim. A habilidade desta aula é conceituar gene, alelo, homozigoto, heterozigoto, dominante, recessivo, genótipo e fenótipo. Depois identificar e diferenciar características genéticas hereditárias, congênitas e adquiridas. Então, quais serão os conteúdos que nós iremos trabalhar nesta aula hoje? DNA, cromossomos, gene, alelo, homozigoto, heterozigoto, dominante, recessivo, genótipo e fenótipo, e também características genéticas hereditárias, congênitas e adquiridas. Pode passar para o próximo slide? Olha só, gente. Então, vamos começar com a primeira interação nossa pelo chat. Conhecemos a célula eucariôtica e seus componentes das aulas anteriores. Vocês devem estar lembrados, né? Então, vocês reconhecem quais são as estruturas indicadas pelos números 1, 2 e 3? Vamos lá, vocês têm 2 minutinhos para responder para a gente. A gente volta já já.
Olha só, professora Daniela, muita, mas muita interação mesmo por aqui. Todo mundo participando bastante nessa tarde conosco, professores e alunos. Olha só, a professora Tereza Cristina citou núcleo, cromossomo e DNA. Assim como a grande maioria dos colegas aqui, né, todos citaram esses três itens, né? Núcleo para a primeira figura, cromossomo para a segunda e DNA para a terceira imagem, né, respectivamente, ok? É isso. Exatamente isso, Márcia, estão certinhos, né? Então, realmente aí a gente tem um núcleo, né, mostrando essa região aí interna da célula, onde está justamente localizado o nosso material genético, né? E aí o cromossomo, que é o nosso DNA, o nosso material genético condensado aí, e ele se espiralando, né, se desenrolando ali, na verdade, e mostrando para a gente, apontando aí como o item 3, exatamente isso. Então, agora, vamos para falar um pouquinho aí do que é a molécula de DNA, né? Então, a molécula de DNA, ela é a molécula da vida, tá? Então, contém aí toda a informação genética, ela que comanda e controla a atividade celular aí. Tá? Então, se a gente observar no próximo slide, a gente consegue ver como que essa molécula de DNA, ela tá. Né? Então, a gente percebe que o nosso DNA lá, o cromossomo, né, com todo enroladinho lá, com o nosso material genético todo enroladinho, quando a gente desespiraliza, né, a gente tem o quê? Uma dupla hélice formada por nucleotídeos, né? Então, os nucleotídeos, eles são como se fossem pequenas pecinhas de Legos, né? E de Lego, e a gente vai juntando uma na outra e formando esse grande polímero que é a molécula de DNA. Tá? Então, a gente consegue observar aí o nucleotídeo, né, formado pelo grupamento fosfato, por um grupamento, aí por um açúcar, né, no caso a desoxirribose, e aí a gente tem as bases nitrogenadas, tá? As bases nitrogenadas, que são a guanina, a adenina, a timina e a citosina. Então, toda a informação genética se encontra dentro da molécula de DNA, tá? Então, todos os nossos genes, todas as informações aí para codificar proteínas. Então, por isso que quando a gente fala na molécula de DNA, a gente está falando, né, que é ela que contém toda a informação da vida e controla toda a atividade celular que a gente tem. Então, vamos falar agora do que é o cromossomo, né? E como que é o cromossomo. O cromossomo a gente pode ver aí na imagem. A gente tem esse cromossomo simples, que ele é um só, e o cromossomo duplicado, tá? Então, a gente tem aí duas situações. Quando a gente fala em cromossomo, o que ele é? Ele é, na verdade, né, como eu comentei, a molécula de DNA condensada, tá? Então, é uma cadeia de DNA ali e ela está enroladinha, né? Elas estão unidas ali nessa forma mais espiralada e mais condensada, né? Histonas, que são proteínas aí que vão servir justamente para fazer essa aproximação, né, de toda a fita, essa condensação da fita. Então, a gente tem a formação aí, se a gente for pensar num cromossomo, tá? A gente pode pensar no DNA como uma grande extensa fita ali de um novelo de lã, e a gente enrolando nessas estonas, né, seria a gente enrolando o próprio novelo ali, e olha como que a gente consegue, em um determinado espaço pequeno, ter uma grande quantidade ali de estruturas, né? Então, se a gente pegar e for esticar um novelo de lã, a gente precisa de um espaço muito maior. E quando a gente tem ele todo condensadinho, enroladinho ali, ele ocupa um espaço bem menor, né? Quando a gente fala em cromossomos, cada cromossomo ali vai ter o seu próprio tamanho, né? Vai ter as suas características ali e os seus genes correspondentes, tá? Então, quando a gente fala, aqui no caso da imagem, ó, se a gente voltar para a imagem, a gente vai ver que tem cromossomos homólogos, né? Então, o que significa isso? São aqueles cromossomos iguais, tá? Que eles vão possuir
as mesmas informações, ou seja, eles têm os mesmos genes, tá? Então, são cromossomos homólogos. Aí a gente pode se atentar a não confundir homólogos com duplicado, tá? Então, aí a gente precisa perceber isso daí. Então, aqui, quando a gente fala em cromossomos homólogos, eu estou comparando ali 2 cromossomos, tá? Percebam que aí na imagem a gente tem o que a gente chama de centrômero. O centrômero, ele não tem nenhuma região codificante, tá? Então, não tem nenhum gene ali que vai fornecer receita para alguma proteína. Mas ele é extremamente importante, né? É uma área ali bem condensada, então fica bem visível. Ele é extremamente importante na divisão celular. Por quê? Na divisão celular, a gente precisa, né, no momento ali de separação dos cromossomos, né, das cromátides irmãs, a gente precisa ter um local ali onde o fuso mitótico, né, ele vai se conectar, né, para ali organizar os cromossomos na linha equatorial. Então, é extremamente importante nesse sentido, né, para a divisão celular. E quando a gente fala em cromátides irmãs, a gente está falando justamente, né, nesse cromossomo duplicado, e cada um vai ser uma cromátide irmãs, porque são de cromossomos, né, que se duplicaram ali, e ao invés de um, formaram 2, né? Claro que eles são ali idênticos, porque eles são duplicados, né? Lembrando que vai acontecer a separação lá no processo de divisão celular, ok? E quando a gente fala, né, dessa informação genética que está dentro do nosso DNA, o que, afinal de contas, é o gene, né? Existe variação? Então, como que funciona isso? Na próxima imagem, a gente consegue ver aí vários conceitos, né, que a gente não está muito familiarizado quando a gente começa a falar de genética, né? Então, são conceitos básicos realmente para a gente conseguir se aprofundar na temática. Então, quando a gente comenta lá na aula sobre Mendel, né, a gente fala sobre fatores, sobre características, mas a gente não tem definido o que é cada uma dessas coisas na genética. Então, a gente trata o gene como se fosse um fator. Então, quando a gente fala em gene, a gente está falando aí da unidade hereditária, tá? Então, o gene, ele é, na verdade, um trecho específico da nossa molécula de DNA, é uma sequência ali daquelas bases nitrogenadas que vai codificar alguma proteína, tá? Então, é como se fosse uma receita para produzir ali uma proteína. E aí a gente tem, né, quando a gente fala num gene, esse gene ele está localizado em uma determinada região do cromossomo. Então, a gente chama essa região de locus, né? Ou seja, é a posição ali, o local definido, ocupado por determinado gene no cromossomo. Quando a gente pensa em gene, a gente vai pensar, e isso serve para todas as espécies, tá? Desde que a gente está falando de bactérias, a gente vai falando de fungos, enfim, a gente vai falar dessas mesmas questões, tá? Desses mesmos conceitos. Mas, por exemplo, se a gente for pensar na espécie humana, a gente tem mais de 30 mil genes, tá? Só que nem todos esses genes eles vão codificar alguma proteína, né? Então, eles não, nem todos vão ter essa capacidade aí, apesar da gente ter tantos genes, né? E quando a gente fala em variação dos genes, né? Então, esses genes, por exemplo, a gente tem um gene que está relacionado à cor do olho. Então, esse gene vai produzir determinada proteína, que vai interagir com outras proteínas, e a partir daí vai ter a formação da cor do seu olho. Então, se a gente pensar, existe um gene para fazer isso, né, que vai interagir com outros genes também, então, nem sempre, praticamente nunca um gene só vai ser responsável por uma determinada coisa, né? Na verdade, essas proteínas, elas vão se interagindo, e vão chegando nesse resultado, né, esperado. E aí, no caso dos olhos, né, vamos imaginar, então, que esse gene define a cor do olho. Ele existe uma variação, porque a gente vê que tem olho castanho, a gente vê que tem olho verde, a gente vê que tem olho azul, tá? Então, existe uma variação. Quando a gente fala em alelos, a gente está falando justamente dessa variação dos genes, né? Então, eles vão ocupar o mesmo lugar, né, o mesmo locus lá, a mesma posição,
em cromossomos homólogos, né? Então, eles estão naquela mesma região, só que cada um vai codificar. Se a gente for pensar, por exemplo, na cor da ervilha, né, que a gente falou lá dos fatores de Mendel em outras aulas anteriores. Existe uma sequência determinada, né, para produzir ali ervilha de cor amarela e outra para produzir ervilha de cor verde, tá? Então, essas variações, né, só que esses genes eles estão localizados na mesma posição lá no cromossomo, tá? Só que existem essas variações, né? E essas variações aí, elas são possíveis justamente por terem esses alelos, né? E aí, se a gente for pensar, a gente ainda tem outros conceitos, né? Como homozigoto, heterozigoto, dominante, recessivo, que a gente não tratava como genes, né? Em relação aos fatores de Mendel lá. Então, se a gente for pensar, quando a gente fala em homozigoto, a gente está falando em quê? Se a gente olhar ali, ó, homozigoto na imagem e homozigoto dominante e homozigoto recessivo, dá para a gente observar que os dois, ó, possuem a mesma variação do gene. Então, ó, um está com a variação azão, ali homozigoto dominante, e o outro azão também, né? Então, ou seja, ali a variação ela é homozigoto, os dois são iguais. Dominante porque é o fator que domina em relação ao outro, né? Então, nesse caso aí, a gente poderia falar sobre a cor da ervilha, no caso, a cor amarela, né? E aí, a gente tem o indivíduo homozigoto recessivo, que é aquele cara que vai manifestar outra característica, né? Mas essa característica que é manifestada só em homozigose recessiva, ou seja, o cara precisa ter essa variação aí, no caso do exemplo, de azinho, azinho. E se a gente for levar em consideração algo que a gente já viu de Mendel, vai se relacionar com a cor verde da ervilha, tá? E a gente tem o indivíduo heterozigoto, aquele cara que ele tem os dois alelos, né? Ele tem o alelo lá dominante e o alelo recessivo. Então, ele carrega essa característica, mas ele não manifesta essa característica, né? Então, esse é o indivíduo heterozigoto. Ele vai manifestar aquela característica, né, dominante, já que ele tem ali o alelo azão, mas ele carrega consigo o azinho. E aí ele vai transmitir isso para as próximas gerações, tá? Então, quando a gente fala em gene e suas variações, a gente está falando dessas variações, né? Então, o cara tem a característica dominante, né? Homozigoto, porque os dois alelos ali são iguais, então azão, azão. Heterozigoto tem um azão e tem um azinho, né? E homozigoto recessivo, porque ele tem o azinho, azinho, né? Então ele está manifestando a característica que é recessiva em relação àquele caráter, né? Aquele caráter que a gente está analisando, tá? E aí, quando a gente fala em caráter, né, que tipo de manifestações que isso tem? Então, se a gente for pensar, vamos falar um pouquinho do que é o genótipo e o que é o fenótipo, tá? Então, quando a gente fala em genótipo, o genótipo, ele é a sua constituição genética, tá? Então, ele é a constituição genética de qualquer organismo. O que é isso? São todos aqueles genes, né? Todos os alelos ali que aquele indivíduo possui. Então, tudo que formou ele, né, que possibilita ele ser quem é e da forma como é, foi coordenado ali pelos seus genes, né? Então, quando a gente fala em genótipo, a gente está falando da constituição genética do indivíduo mesmo, né? E aí, todos os genes são levados em consideração. O genótipo, ele é hereditário, ou seja, a gente vai receber esse genótipo através dos nossos pais, né? Como a gente já viu lá no processo de divisão celular, e aí depois, quando a gente recebe, né, para a formação do zigoto, um conjunto de cromossomos dos nossos pais e um conjunto cromossômico das nossas mães, né? E aí a gente tem a formação de um indivíduo. Então, quando a gente recebe esses cromossomos aí dos nossos pais, né, esses genes, a gente está recebendo
isso de um outro indivíduo, né? Dos nossos pais, no caso. Então, esse é o nosso fenótipo, nosso conjunto cromossômico ali. Ele não vai variar com o tempo, a não ser que ocorra algum processo aí de mutações, né? Então, de repente, você está exposto a algum tipo de radiação, alguma coisa que vá causar uma mutação. E aí pode ter uma modificação no seu genótipo, né? Alterar algum gene, ação de algum gene, alterar alguma sequência ali dentro da sua molécula de DNA. Então, isso pode acontecer. Mas, né, se a gente for pensar de modo geral, ele não vai variar com o tempo. Agora, e o fenótipo? Né? O que é o fenótipo? O fenótipo são todas as características, tanto morfológicas, fisiológicas, comportamentais, inclusive, que são manifestadas. Né? Então, quando a gente fala em fenótipo, a gente está falando da manifestação do genótipo. Né? Então, por exemplo, para a gente ter lá a ervilha verde, existe uma condição, né, genética ali do genótipo para que a ervilha seja verde. E o verde é justamente o fenótipo, que é o que a gente consegue visualizar, né? Ah, mas é só o que a gente consegue visualizar macroscopicamente? Não. Isso desde as proteínas que são formadas, de como, né, os nossos hormônios funcionam. Então, tudo no nosso organismo, tudo no nosso corpo, né, que a partir da receitinha lá contida nos genes, se manifestou. Né? Então, aí a gente tem um fenótipo. E aí a gente fala que o fenótipo, ele é, na verdade, o quê? O genótipo mais o ambiente. Né? Porque existe interferência do ambiente em relação a isso. Né? Então, a gente tem uma manifestação ao longo do tempo, isso pode variar. Então, por exemplo, se a gente imaginar a cor do meu cabelo, né? Eu nasci com esse cabelo dessa cor aqui, castanho. Mas em algum momento eu já pintei ele de roxo, já pintei ele de rosa, né? De vermelho, de várias cores. Ou seja, eu fui alterando esse meu fenótipo. Né? Então, eu alterei, eu nasci com o cabelo de determinada cor e ao longo do tempo, a influência do ambiente ali, eu modifiquei. E aí ele passou a ter uma outra cor, ou seja, a gente consegue alterar isso. Né? Ou de repente, se a gente for pensar em relação à questão de altura, né? Se a gente colocar a próxima imagem, a gente consegue ver alguns exemplos. Ó. Então, genótipo versus fenótipo. Então, imagina que a gente tem os cromossomos, né? E aí está delimitado aí para a gente esses genótipos, né? Então, qual o genótipo para o tipo sanguíneo? Então, existe um gene relacionado a isso. E qual que é a manifestação? É o tipo que a gente tem, né? O tipo sanguíneo. Então, por exemplo, eu sou O positivo. Então, eu tenho um gene, um genótipo que se manifestou dessa forma, e aí eu tenho esse fenótipo de O positivo. Né? Outra pessoa tem A, outra pessoa tem AB, outra pessoa tem B. Então, foi a minha manifestação, né? De acordo com o meu genótipo, eu tenho esse fenótipo. Se a gente pensar em altura, né? Então, tem uma questão genética da altura. Claro, né? Se você tem pais super altos e você baixinho por algum motivo, ou ao contrário. Então, assim, existe sim, claro, uma correspondência genética, né, do genótipo lá, mas o ambiente também influencia. Então, por exemplo, se você se alimenta de forma adequada, se você dorme a quantidade de horas necessária, tudo isso no processo ali, né, do seu desenvolvimento, do seu crescimento, isso também vai influenciar na genética, né, lá no seu genótipo. Então, o seu fenótipo ali, a manifestação da sua altura, tem a ver com isso também, né? E aí, a cor do cabelo também lá como exemplo, né? A pessoa loira, com cabelo preto, um cabelo ruivo, um cabelo rosa, enfim. Né? Então, as pessoas nascem com essas cores, mas elas podem modificar, né? Alterar. E aí, a gente tem a questão do fenótipo, né? Então, sempre que a gente pensa em genótipo versus fenótipo, a gente leva isso em consideração, né? A gente pensar que o genótipo está ali, não vai ser alterado, a não ser que ocorra algum processo aí de mutações, né? E o fenótipo, ele é o que a gente
visualiza o que se manifesta e é o que pode ser alterado ali, porque tem influência do ambiente. Né? Se a gente for pensar em relação aos experimentos de Mendel, por favor, o próximo slide, a gente vai conseguir observar. Tá? Então, aqui, ó, determinando a proporção genotípica e fenotípica de um cruzamento de ervilhas. Tá? Então, aqui, ó, o fenótipo verde tem o genótipo correspondente Vzinho, Vzinho. O fenótipo amarelo, o correspondente, né, o genótipo correspondente é Vzão, Vzão ou Vzão, Vzinho, né? Então, a gente tem aí um homozigoto dominante e um heterozigoto. Agora, a gente já pode falar isso. Se eu pegar dois indivíduos amarelos heterozigotos e cruzar, eu vou ter aí o indivíduo Vzão, Vzinho, cruzando com o indivíduo Vzão, Vzinho. E aí, como resultado, a gente vai ter a formação de um indivíduo Vzão, Vzão, porque aí ele recebeu um Vzão de um e um Vzão do pai e um Vzão da mãe. Vai ter um indivíduo Vzão, Vzinho, também recebendo de cada um dos seus pais. Vai ter mais um indivíduo Vzão, Vzinho e um indivíduo Vzinho, Vzinho, tá? Então, a gente consegue perceber aí que existe uma proporção de 3:1. Então, pode clicar na próxima animação. Isso, a gente está vendo ó, que tem 3 indivíduos que vão manifestar a cor amarela, vão ter o fenótipo amarelo. Em contrapartida, um indivíduo só vai ter a cor verde, tá? Então, se a gente olhar para o fenótipo, a gente vai ter 25% é verde, né? Então, se manifestou ali a cor verde. Em contrapartida, 75% manifestou a cor amarela, tá? Então, aí a gente tem uma proporção de 3:1 em relação ao fenótipo. Agora, vamos analisar em relação ao genótipo. O genótipo, a gente tem Vzão, Vzão, ó, a gente encontrou um indivíduo ali, né? De 4, a gente encontrou um, então 25%. Aí a gente tem o Vzão, Vzinho, que é o heterozigoto. A gente tem 2 indivíduos, então, né, 2 em 4, então a gente tem 50%, e Vzinho, Vzinho, a gente tem 25%. Então, percebam que o genótipo, a proporção genotípica, ela foi diferente da proporção fenotípica. Né? No genótipo, a gente tem um homozigoto dominante para um homozigoto recessivo e para 2 heterozigotos. Né? Então, aqui a gente consegue exemplificar essa questão, né, do que é o fenótipo e do que é o genótipo, certo? E aí, agora a gente vai falar um pouquinho do que é o cariótipo, tá? Então, vamos colocar a próxima imagem para a gente verificar o que é esse cariótipo. O cariótipo, ele simplesmente, ele é um conjunto cromossômico, né? De uma determinada espécie. Então, aqui a gente tem o cariótipo humano, certo? O cariótipo humano, ele é formado aí por 2 conjuntos cromossômicos, certo? Porque a gente tem 23 pares. Então, não são 46 cromossomos diferentes entre si. São 23 pares, porque a gente recebeu um conjunto da nossa mãe e a gente recebeu um conjunto do nosso pai, tá? Então, nesse caso aqui, a gente tem 2 conjuntos cromossômicos para formar esse cariótipo. Então, através desse cariótipo, né, são justamente os cromossomos, eles organizadinhos, e a gente consegue ver que existe uma organização dos cromossomos por tamanho, né, e ali a gente percebe que cada um deles tem um tamanho diferente, tem uma configuração diferente, né, então o seu centrômero está mais para cima, está mais para baixo, né, o tamanho deles também, então, consequentemente, a quantidade de genes que tem ali são diferentes. E aí a gente percebe que existe um conjunto ali diferente de todos os outros, tá? Que a gente tem aqui esses 22 pares aí de cromossomos autossômicos e a gente tem um parzinho ali de cromossomo sexual, tá? Então, mulheres, né, fêmeas vão ter X e X e machos vão ter X e Y, né? Então, lembrando ali que o Y ele é o cromossomo ali que vai ser recebido pelo pai, né? E isso caracteriza
ali o masculino, certo? Então, esse aqui é o cariótipo humano, é a forma da gente conseguir organizar aí e entender. E como será que esse cariótipo humano ele é feito, né? Como que a gente faz isso em laboratório? Então, a gente tem na sequência uma imagem aqui que mostra para a gente como que é feito. Então, a gente pode tirar aí umas gotículas aí de sangue do nosso dedo e colocar isso em um tubo de ensaio. Isso vai passar por um processo onde tem toda uma preparação, né, para separar essa célula certinho. E depois disso, você tem o cultivo dessas células, né, que foram extraídas ali. E no momento que elas estão ali naquela fase de metáfase, né, que é justamente ali onde os cromossomos estão mais condensados, você consegue observar, acontece ali o rompimento daquela célula, e aí consegue se observar no microscópio esse conjunto cromossômico. Ó. Então, eles estão todos espalhados ali, bagunçadinhos, né? Depois de terem sido saído ali de dentro do núcleo celular. E aí a gente tem, como que acontece isso? Tira-se uma foto disso, e aí a partir disso faz essa separação, né? Por tamanho, por tipo, por localização ali do centrômero. Então, esse processo, a gente consegue observar o quê? Se, de repente, tem cromossomo a mais, ou se determinado cromossomo ele está com algum problema em alguma parte, né? Se ele está faltando alguma banda ali, né? Que são essas regiões do cromossomo que, quando é colorido, ele acaba, né, a partir do processo de coloração para a visualização no microscópio, eles ficam partes mais escuras, partes mais claras, tá? E aí a gente tem essa preparação. E por que a gente utiliza isso? A gente utiliza para saber algumas características, como que essas características estão se manifestando ali naquela pessoa, né? Então, entender como que, se existe um cromossomo a mais, se existe um cromossomo a menos, tá? E aí, a partir disso, a gente consegue entender como são essas características humanas aí que estão sendo transferidas de um indivíduo para o outro, né? Que são hereditárias e genéticas, tá? Então, a gente consegue, de repente, analisar algumas anomalias que estão relacionadas à quantidade de cromossomos ou o tipo, né? A formação desses cromossomos, tá? Então, para a gente ter uma ideia aí de como seria possível a gente detectar isso, tá? E aí, agora a gente vai falar um pouquinho sobre características humanas. Então, quando a gente fala em características humanas, tem aquelas características que são as características genéticas, né? Que são características ali determinadas pelo DNA do indivíduo. Né? Então, o material genético que vai definir essas características. E existem características, né, que são hereditárias. Então, nem toda característica genética, ela vai ser hereditária, né? Então, de repente, você tem algumas características ali que não vão ser passadas para um outro indivíduo, né? Para sua prole, justamente porque, de repente, foi alguma característica que tem ali no seu corpo, mas que não vai ser passada nas células ali germinativas, tá? Então, e as hereditárias transmitidas aí de uma geração para outra, ok? E aí, dentro dessas características humanas, a gente tem o que a gente chama de características congênitas, tá? As características congênitas são aquelas alterações, tanto na função quanto na estrutura, né, no desenvolvimento fetal, tá? E são congênitas, elas podem ser causadas, né, ter causa genética ou causa ambiental também, tá? Então, as congênitas genéticas, como, por exemplo, a síndrome de Down, que é a trissomia do cromossomo 21. Então, lembra que a gente falou agora, né, do cariótipo humano? Então, nesse teste, a gente consegue observar se tem um cromossomo a mais, tem um cromossomo a menos. Né? E nesse caso aqui, quando o indivíduo tem essa síndrome, ele possui 3 cromossomos 21. E isso daí vai ter várias características, né? Tem fatores também que são externos, fatores ambientais,
como, por exemplo, o uso de medicamentos, né? Então, a talidomida aí foi uma questão muito forte que gestantes ingerindo esse medicamento e as crianças nasceram com uma formação, né? Infecção materna pelo vírus da rubéola, então pode causar alterações auditivas, tá? Então, são causas congênitas, né? Que vão alterar ali as funções e a estrutura do desenvolvimento fetal, tá? Isso pode ser causa ambiental ou propriamente causa genética. E aí a gente tem as características adquiridas, ok? Então, as características adquiridas são qualquer modificação aí que ocorra por causas ambientais, tá? Ocorre depois do nascimento, né? Podendo ser em virtude aí do estilo de vida, de infecções, traumatismo, intoxicação, entre outras coisas. E aí, quando a gente pensa no câncer, ele pode ser tanto uma doença, né, desenvolvida aí ao longo da vida, então adquirida, mas também ser hereditária, né? Em alguns casos raros aí, a gente tem casos que se desenvolve devido a alguma mutação que foi herdada, tá? A gente tem uma atividade aqui, só que acredito que pelo tempo a gente não vai conseguir né, dar o tempo suficiente para vocês resolverem. Então, eu vou comentar aqui a atividade e vou pedir para vocês tentarem resolver depois com o professor de vocês, tá? Então, vamos lá. Ó. Analise as afirmativas abaixo e sinalize verdadeiro ou falso, tá? Então, os genes contêm todas as informações genéticas, verdadeiro ou falso? Os alelos ocupam a mesma posição em cromossomos homólogos? O genótipo é a constituição genética de um organismo e muda por influência do ambiente. O fenótipo, ele compreende todas as características morfológicas, fisiológicas e comportamentais manifestadas no indivíduo. Né? Então, para colocar verdadeiro ou falso aqui, então, pode colocar o próximo, que eu acho que vai aparecer a resolução da atividade. No mesmo slide. Isso. Então, a gente tem ali a terceira, né? O genótipo, ele é constituído, aí ele tem essa constituição genética justamente não só por influência genética, mas também por influência do ambiente, tá? E aí a gente tem uma outra questão, que eu acho que não vai dar tempo da gente finalizar, né? Então, eu queria agradecer a participação de vocês nessa aula, queria agradecer a professora Márcia por estar aqui com a gente, acompanhando a gente no chat, e também agradecer a todos, desejar uma boa semana e a gente se vê na próxima aula. Olha só, muito obrigada, professora, pelo convite. Obrigada a todos, colegas, alunos, né, que estão aí conosco nessa tarde. E vai aparecer agora na tela para vocês o QR Code e também vai aparecer o link para que vocês possam, então, fazer comentários sobre essa aula, colocar dúvidas, sugestões, tá certo? Muito obrigada a todos pela participação. A gente se vê até uma próxima aula. Tchau, tchau.